dos capítulos 9 em diante, mas especialmente do 9 ao 11, formam essa seção extremamente difícil de expor e de entender, mas não impossível. É por isso que a gente tem ido com calma, né, pegando trechos menores. Passamos, acho que 3 meses ali em Romanos 8 para formar um bom fundamento. Depois um bom tempo Romanos 9, Romanos 10, até chegar aqui em Romanos 11. O apóstolo Paulo continua na sequência da sua exposição a respeito do que Deus tem tratado com os judeus, especialmente na época ali do primeiro século, que era difícil para eles entenderem como é que se daria a relação do Deus de Israel com o povo de Israel, depois de incluir os gentios na igreja e diante de todas as promessas que foram feitas àquele povo judeu no Antigo Testamento. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele levanta um questionamento possível de um interlocutor virtual que ele pensa, né? O que é que poderiam pensar a partir do argumento anterior que eu acabei de entregar. Então, ele traz uma outra pergunta e ele passa a responder aquela e outras perguntas que seriam possíveis para não deixar nenhuma dúvida de como Deus vai tratar com Israel e tratar também com os gentios na formação da igreja. Ouçamos versos 1 a 10 de Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Tua palavra está diante de nós e nós desejamos ouvi-la sendo exposta e aplicada aos nossos ouvidos e corações, como Tu fizeste pela manhã, faze-o novamente à noite, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito, Espírito de sabedoria, de discernimento, para entendermos na Tua lei, no Teu Evangelho, o que nós precisamos crer e fazer neste mundo. Dá a este povo a sabedoria que só o Teu povo tem. Glorifica o nome do Teu Filho esta noite. Usa-me, Senhor Deus, para ser claro, profundo e ao mesmo tempo simples na exposição deste texto. E abre os ouvidos do Teu povo, porque eles desejam Te ouvir. É assim que nós oramos, no poder de Cristo nosso Senhor. Amém. Uma das situações mais difíceis de serem enfrentadas é quando nós tentamos nos relacionar com alguém e perceptivelmente a pessoa nos rejeita. Isso é ruim porque você não vai procurar se relacionar com alguém que você não tem um certo apreço, que você de alguma forma não conhece, mas você vai procurar se aproximar de pessoas que você admira, com quem você tem algum tipo de vínculo, seja vínculo familiar, vínculo de amizade, vínculo de trabalho que passa a ser um vínculo de amizade. E é pior ainda quando, por um certo tempo, você gozou de uma amizade verdadeira com aquela pessoa, você compartilhou de sentimentos e de situações da sua vida com aquela pessoa, e de uma hora para outra, simplesmente a pessoa passa a lhe evitar, ela passa a lhe rejeitar. Ela está ali perto de você, ela mantém algum tipo de companhia com outras pessoas, até próximas a você,
E outras até que você nem conhecia, mas ela passa a se aproximar mais de desconhecidos do que de você. E a gente fica se pensando, né? O que é que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa para tamanha rejeição? É fato que em algumas circunstâncias, quando nós fazemos esse meia-culpa, né, a gente começa a procurar, peraí, o que foi que eu fiz aqui? A gente acaba encontrando que, de fato, houve um ato ou uma negligência da nossa parte que fez com que justamente aquela pessoa tomasse a decisão de se afastar, de nos rejeitar, de, inclusive, tentar organizar na mente qual é a verdadeira relação que nós temos. Mas é possível que isso não aconteça assim. Que tenha sido algo falso. Que ela pensou algo ao nosso respeito que não correspondia à verdade. E aí a gente pode ir lá simplesmente tentar entender, buscar reconciliar-se com aquela pessoa que nós temos um certo apreço. Mas como eu falei, é possível que essa rejeição se dê por um motivo justo. Foi algo que nós fizemos, que machucou a pessoa que nós amamos. E por defesa, ela nos evita e nos rejeita. Em um modo, em um grau muitíssimo elevado, é um argumento como esse que o apóstolo Paulo está usando para responder a pergunta que ele mesmo levanta aqui no capítulo 11, quando ele diz no verso 1: porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele acabou de dizer que Israel havia provocado Deus a ira, que eles haviam caído muitas vezes em idolatria, e que muitas vezes Deus deu tudo a eles. Na verdade, sempre deu tudo a Israel. Ele havia dito no capítulo anterior: vocês tiveram o sistema sacrificial, o culto, o templo, os sacramentos da antiga aliança, tudo foi entregue a vocês. A igreja, o cuidado pastoral, as alianças, tudo era de Israel. Mas vocês me provocaram a ira tantas e tantas vezes. Então o apóstolo Paulo está, em primeiro lugar, nos capítulos anteriores, construindo a história verdadeira, mostrando passo a passo o que Israel fez, para que só depois houvesse uma reação divina. E com isso, ele está mostrando que Deus, ele não rejeita uma pessoa por nada. É fato que ele vai, inclusive, né, lá no final do texto, se reportar ao princípio da eleição. Ou seja, o que aconteceu na providência, e foi, mais uma vez, recapitulado pelo apóstolo Paulo nos capítulos anteriores, é fruto do decreto eterno de Deus, é fato. Foi Deus que inicialmente não os elegeu. E isto antes que qualquer coisa acontecesse, como ele disse no capítulo 9. Assim como o Senhor escolheu Jacó e rejeitou Esaú antes que ambos tivessem nascido, assim também ele rejeitou alguns homens. Só que no momento em que saímos do princípio do decreto eterno e entramos após a criação na providência, estas coisas ficam se consumando como algo que é justo. Porque todos os que foram rejeitados por Deus no decreto eterno, eles demonstram com a sua vida que merecem exatamente este caminho. E que a rejeição que Deus atribuiu a eles lá na eternidade demonstra-se justa pelo tipo de vida que eles passam a ter em relação ao seu Criador. Então Paulo está dizendo, Deus deu tudo à nação de Israel, mas ele não tem uma nação étnica para si. Ele tem um povo, mas ele não tem uma etnia. Ele tem um povo, ele não tem um país em especial. E este povo está em toda a terra. Mas como ele faz isso? Ele não faz isso com dureza. Ele não é um pastor grosseiro. Ele é um pastor fiel. Ele é um pastor justo. Mas é um pastor amoroso. Então, escrevendo aos Romanos, ele não vai com dureza de coração dizer Deus simplesmente rejeitou e acabou. Pelo contrário, ele vai pelo argumento positivo. Observe, a pergunta é,
porventura rejeitou Deus o seu povo? Perceba, a pergunta não é, porventura o Senhor rejeitou aí o Israel étnico? Não é isso. É se ele rejeitou o seu povo. Qual é a resposta do apóstolo? De modo nenhum. Porque eu sou também israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Deus não rejeitou o seu povo. Só que ele havia dito quem é o povo verdadeiro. Quem são os filhos de Abraão? Ele vem construindo desde o capítulo 4. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que são filhos na fé. Os que creem da mesma forma que Abraão. Como foi que Abraão creu? Abraão deixou a sua casa e a sua parentela e a idolatria para trás e buscou viver nos caminhos do Senhor. O que é então ser filho de Abraão? Deixar o mundo, deixar a idolatria, deixar os velhos modos de adoração e os seus ídolos para trás e buscar viver uma vida com Deus. Portanto, em todas as épocas, em todas as circunstâncias, todos aqueles que tiveram a mesma fé de Abraão foram incluídos na família de Abraão. Para quem está acompanhando aqui as nossas pregações pela manhã, no livro de Ruth, Ruth era uma moabita. E Ruth, hoje pela manhã, nós vimos que ela começou um enlace matrimonial com israelita, e isso não se tornou um problema para Boaz. Porque, de fato, a lei proibia, e proíbe até hoje, que os crentes se casem com ímpios. Mas sendo ela moabita, não deveria ser tratada como uma ímpia? Não, mas ela é filha de Abraão. Porque quando sua sogra Noemi disse que voltaria para Israel, ela disse, o meu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo. Quem foi que disse isso? Abraão. Então ela está se unindo ao verdadeiro povo, não à etnia, mas ao verdadeiro povo de Israel. Quem é o povo de Israel? Os filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os que têm a mesma fé do pai Abraão. Deus rejeitou o seu povo? Jamais, diz o apóstolo Paulo, de modo nenhum. Porque eu também, veja, o argumento dele primeiro é pessoal. Eu também sou filho de Abraão. E sou da descendência de Benjamim, da tribo de Benjamim. Então ninguém pode dizer que Deus rejeitou o seu povo, porque eu sou salvo. Qual é a grande diferença de mim para tantos outros compatriotas meus? Porque eles simplesmente vendo Cristo, olhando todos os feitos de Cristo, presenciando e testemunhando as obras do Senhor, rejeitaram esse Cristo e continuaram servindo aos seus próprios ídolos. Então a estes Deus rejeitou, mas não ao povo verdadeiro de Israel. Ele continua no verso seguinte, observe, verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Veja, a palavra conhecimento, que aqui está escrita na tradução em português, obviamente, mas o texto do Novo Testamento foi escrito em grego. Ela é trazida para o grego, porque era a língua comum da época, mas o conceito por trás não era um conceito grego, era um conceito hebraico, porque o apóstolo Paulo era um hebreu. E para o hebreu, conhecer é algo extremamente íntimo. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 1, verso 25, depois da narrativa que traz a genealogia de Cristo, o anjo chegando para Maria e anunciando aquilo que aconteceria com ela, a inicial rejeição de José, depois José compreende o que acontece. O final do texto diz assim, e José não a conheceu enquanto Jesus Cristo não havia nascido. Mais ou menos assim está lá. Ele não a conheceu. Como é que ele não conhecia? Ele era noivo dela. Então, conhecimento é algo íntimo. É a intimidade que um marido tem com sua mulher. Então, até ali ele não conheceu. Mas depois dali ele a conheceu intimamente. Esse é um ponto. Mas um outro ponto que se levanta a respeito do conhecimento é que no Antigo Testamento, muitas vezes Deus diz assim, a Israel a quem eu conheci. Aí, em outras traduções, a mesma palavra ela é traduzida, não por conheci, mas a Israel a quem eu
escolhi. Porque está intimamente ligada essas duas facetas da palavra, escolher e conhecer. Porque a quem Deus escolhe, Ele conhece. Isso quer dizer, a quem Deus escolheu, Ele tem intimidade. Mas a quem Ele não conheceu, Ele nunca tem intimidade. Ele não tem relacionamento com quem Ele não conheceu previamente. Que é o que está sendo dito aqui, observe. Deus não rejeitou o seu povo que antes quando? Na eternidade. Se você abrir comigo Efésios capítulo 1. Efésios 1. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a eleição foi antes da fundação do mundo. Para quê? Para uma determinada finalidade. Para que sejamos santos e irrepreensíveis no Filho. Então, a eleição é a obra do Pai, do ponto de vista da ordem da salvação. O ato de Cristo é morrer para que isso seja consumado, porque a lei de Deus precisava ser satisfeita. E o Espírito Santo aplica isso no coração do crente que foi eleito pelo Pai. Então, o Pai elege, o Filho morre e ressurge dos mortos, e o Espírito Santo sela a obra no nosso coração. Quando tudo isso começa, no ato de Deus eleger. E Ele só conhece quem Ele elege. Aí, passados muitos e muitos anos depois, né, do início da história, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, quando Ele pelos seus interlocutores ali, questionado, Senhor, Senhor, muitos, eles fizeram milagres em teu nome. Jesus conta essa história como acontecerá. Fizemos milagres em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos tantos sinais e agora o Senhor não nos coloca ao teu lado, ele disse. Filhos? Não. Ele diz, eu não conheço quem são vocês. Eu nunca os conheci. Apartem-se de mim. Eu nunca vos conheci. Veja, o conhecimento é intimidade. Mas ele diz, eu nunca os conheci anteriormente. Eu nunca vos escolhi. E porque eu não escolhi, eu nunca tive intimidade. Vocês usaram o meu nome. Vocês se valeram do meu nome, mas nunca tiveram verdadeiro conhecimento meu. Que este conhecimento é íntimo e depende da eleição. Portanto, aqueles foram lançados no lago de fogo e enxofre, porque não tinham conhecimento genuíno de Deus, que é intimidade com Ele, mas que esta intimidade depende da eleição. E aí o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, voltando lá para Romanos 11, Romanos 11. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos. Agora o apóstolo Paulo sai do argumento pessoal de que ele era um israelita, que ele era filho de Abraão e da tribo de Benjamim, e diz, mas espera aí, Deus não rejeitou o seu povo porque ele nunca havia rejeitado. Isso jamais aconteceu. Ele volta lá ao primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, e passa a tomar a história de Elias como a mesma história de Israel no primeiro século. O que aconteceu lá é o que está acontecendo aqui. É tanto que ele faz um paralelo de tempo. Veja, verso 5.
Assim, pois, também agora. Ele vai fazer um paralelo. O que aconteceu com Elias é o que está acontecendo agora. Vocês precisam entender isso. E o que foi que aconteceu com Elias? Volta comigo lá, por favor, para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Veja, anterior ao capítulo 19, você tem um momento em que o profeta Elias, é um homem corajoso, desafia todos os idólatras, os profetas de Baal, para fazer descer fogo do céu. Eles não conseguem. Mas quando Elias invoca o Senhor, vem fogo do céu, consome todo o altar e ele é honrado. Só que depois disso, logo no início do capítulo 19, aparece uma mulher. Veja, ele não teve medo de todos os profetas de Baal. Mas no capítulo seguinte, uma mulher, uma rainha, chamada Jezabel, ela anuncia que vai persegui-lo. E ele morre de medo. Coisa estranha isso, né? O sujeito tem coragem de desafiar todos os profetas de Baal, mas tem medo de uma rainha. E a conclusão dele foi o seguinte: eu sou o único crente que restou. Veja o que ele diz aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas, a espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para tirarem. Ele está dizendo: isso aqui é um anjo. Depois que ele ouviu as palavras de Jezabel, ele saiu fugido, se enfurnou numa caverna e não queria nem comer e nem viver. Então o anjo vai até lá, dá comida a ele e diz: sai daí, o que é que você está pensando? Aí ele coloca para fora o coração dele. Ele diz: morreram todos os profetas, exterminaram todos. Eu sou o único crente fiel que ficou. Esse sentimento que a gente às vezes tem, né? Se acabaram todos os homens fiéis do mundo, só fiquei eu. Só ficou um pequeno povo aqui. Aí, será que isso é verdade? Veja o que aqui o anjo vai dizer. Verso 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram seus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Ele achava que ele estava sozinho. Tinha quantos? 7.000. Isso nos mostra, irmãos, alguns princípios aqui da palavra de Deus a respeito do povo que Deus vai salvar. Israel pensava que era o povo inteiro. Ficou claro que não é todo o povo. Porque muitos já haviam rejeitado Deus e o próprio Cristo, que era apresentado ali no sistema sacrificial, desde o tempo de Elias. E Elias achou que ele era o último. Quando o Senhor começa a falar com ele, diz: não é bem assim. Pela tua rebeldia, tu vai ter que passar o teu ofício de profeta para outro. Mas não te preocupa, porque tu não és o único. Eu reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Isso quer dizer, não são todos de Israel que vão ser salvos, porque muitos já claramente se desviaram do caminho e foram exterminados.
Mas quer dizer que existe um povo. O número de 7.000 ali dá uma ideia de que não são todos, mas é um bom número. Não é um número massivo, não é um número maior, mas é um bom número que será salvo. A porta que leva os homens para o caminho da perdição é larga e muitos passam por ela. Ou seja, o número dos que vão se perder me parece que claramente é muito maior do que os que vão ser salvos. Porque a porta do outro lado é estreita e poucos passam por ela. A verdadeira religião, ela não abre os caminhos para todo mundo, mas ela abre apenas para os eleitos, os que não rejeitaram Cristo, e por isso não serão rejeitados por Ele. Porque Cristo disse que será fiel até o fim quem não rejeitá-lo. Mas aqueles que o rejeitam já são rejeitados do Pai. Então, voltando lá para Romanos 11, ao citar a história de Elias, ele está argumentando mais uma vez. Nem todos de Israel são de fato israelitas e por isso não serão todos salvos. Mas dizer que Deus rejeitou Israel como um todo é mentira. Porque assim como ele fez no tempo de Elias, reservando uma semente santa de 7.000, ainda existem muitos em Israel que serão salvos. Perceba isso. Nós devemos orar por Israel, para que a semente santa que ainda está preservada lá, possa encontrar Cristo. Porque não há esperança para Israel fora de Cristo. Não existe um povo, mais uma vez, uma etnia, um país que seja privilegiado no Evangelho. Isso não existe. Todos os povos estão em igualdade diante do Senhor. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos capítulo 3. E todos precisam de Cristo. Mas o Senhor está dizendo aqui, assim como eu reservei no tempo de Elias um remanescente fiel, nos nossos dias também há um remanescente fiel lá. E aí você percebe, não há um remanescente fiel em Israel, porque existem pessoas boas em Israel que estão fazendo preservar essa semente santa, sendo fiéis às suas tradições e a uma pseudo-moral. Não é isso. Elas são fiéis, porque assim como Deus preservou, vocês se lembram do verbo que foi utilizado? Eu preservei 7.000. Ou seja, é uma ação divina ao preservar uma semente santa em todos os lugares do mundo. Não é uma ação humana. Não é o homem que está se preservando por meio da moralidade. E é algo que está muito em voga hoje. Apesar de sermos uma geração extremamente imoral, por outro lado, há um movimento muito forte pró-moralidade. Em que as pessoas dizem o seguinte: o que vale de fato é você ter a sua própria espiritualidade, exercê-la da melhor maneira, mas sempre buscar esse princípio moral, uma vida moralmente reta. Isso tem sido bem visto até pelos ímpios. Como se isso fosse a semente santa. Como se nós nos misturarmos com adventistas, testemunhos de Jeová e católicos romanos para uma boa moral na sociedade, e isso estivesse preservando a semente santa. Nós devemos, sim, buscar viver uma vida moral justa. E, inclusive, reconhecer que estes que eu acabei de citar também podem estar vivendo uma vida moral justa. Mas se estes não tiverem Cristo, assim como nós, eles estão perdidos. Porque a semente santa não é formada a partir da obra humana, mas da obra divina, que ele vai falar logo em seguida, observe. Verso 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Quer dizer, não faz sentido. Se o remanescente fiel, ele é resguardado por conta que existem fariseus no nosso meio, então não é obra divina, é obra humana. Não é graça. São obras. Ora, mas ele disse, mas eu já provei para vocês que não são as obras que salvam. Então tem que ser a graça. Então o remanescente fiel de Israel não depende da ortodoxia,
dos israelitas, nem do farisaísmo dos fariseus, nem da moralidade dos nossos tempos, mas depende somente do Senhor preservar a sua graça no nosso meio. Aí ele diz, verso 7, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. O que Israel buscava, o que é que eles buscavam? Salvação pelas obras. Não vão encontrar. Mas aqueles que foram eleitos de Deus e tiveram tempo buscando a salvação pelas obras, estes aí, em um determinado momento, perceberam o seu pecado, se arrependeram e voltaram para Cristo. Perceberam que a religião israelita do Antigo Testamento, ela era fundamentada na esperança do Messias. Havendo chegado o Messias, esta mesma religião, e não é outra religião, ela passa a ser chamada de cristianismo, por conta de Cristo. Então nós não temos duas religiões, uma religião no Antigo e uma religião no Novo. É a sequência, é a continuidade da mesma religião, sob perspectiva distinta, porque uma aguardava o Messias e a outra, a perceber que ele veio, não aguarda mais, já tem a certeza que ele veio. E age segundo as interpretações corretas do Novo Testamento, daquilo que já foi apresentado no Antigo. Estes são os eleitos de Israel e do mundo gentio. Agora, e os outros? Parte B do verso 7. E os outros foram endurecidos. Perceba, toda a linguagem do apóstolo Paulo é a linguagem veterotestamentária. É a linguagem da antiga aliança. Por quê? É a antiga aliança o fundamento para que eu possa entender a nova. É impossível ser um bom compreendedor do Novo Testamento sem compreender o Antigo. Ele já citou Elias, ele já citou as histórias de Israel e agora ele está citando aqui claramente a história lá do Êxodo, quando Faraó teve o seu coração endurecido pelo Senhor. Percebe? Endurecido. Não é que ele tinha um coração duro, ele teve um coração endurecido. Portanto, é uma ação divina sobre o coração do homem, endurecendo-o. É um ato de Deus não permitindo que aquela pessoa, ao ouvir o evangelho, creia. Isso é injusto? Não, porque os irmãos já aprenderam que desde lá de Faraó, foi dada a oportunidade de Faraó permitir o povo de Deus sair. Por muitas vezes, Moisés e Arão iam até Faraó e diziam, deixa o meu povo ir para que no deserto me adore. Aí Deus disse assim, você vai lá, mas o coração dele é duro. E até certo ponto da história, é o coração de Faraó que é duro, ou seja, é o pecado dele que o impede. Mas à medida que ele rejeita por muitas vezes a repreensão divina, a ordem divina, sabe o que é que acontece lá adiante do texto de Êxodo? Aí já não é mais o coração duro de Faraó, mas Deus diz assim, e eu endureci o coração de Faraó. Aí já não é mais pecado, agora é juízo de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é exatamente a mesma coisa. Assim como Deus agiu com Faraó, dando condições para que ele primeiro se arrependesse e pudesse ser salvo. Nós sabemos que na eleição ele não era um eleito, mas no tempo e no espaço a gente precisa entender que de boa fé lhe foi oferecido. Mas ele não quis, provando que era um não eleito. Agora Deus endurece o coração dele como juízo. E a mesma coisa que Deus está fazendo com Israel. Foi ofertado Cristo. Cristo estava no meio de vocês o tempo inteiro, mas vocês simplesmente negaram e o rejeitaram. Agora é Ele que rejeita vocês. Aí ele volta para o Antigo Testamento, verso 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Ele está citando aqui Deuteronômio 29. Abra comigo, por favor. Deuteronômio 29. Verso 4.
Porém, não nos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comeste, vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesses que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém. Aqui, Deus está dizendo, eu dei instrumentos para que vocês pudessem ver. Deus nos deu o olho, os dois olhos, melhor dizendo. Eu dei para vocês ouvidos para vocês ouvirem. Mas por conta da rebeldia e da idolatria, Deus toma os instrumentos que Ele deu para que a revelação seja absorvida por nós. Veja, como é que você crê no Evangelho? O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir. Para ouvir, você precisa ter ouvidos. Quem te deu os ouvidos? Deus. A fé, ela é alimentada também pelo que nós vemos. Basta observar a ceia e o batismo. Os dois sacramentos que o Senhor nos deu não exercitam apenas a nossa audição, mas exercitam também a nossa visão. Não somente isso, nós tocamos nos elementos, nós cheiramos o vinho e o pão. Todos os nossos sentidos são ali trabalhados no momento em que o Senhor está revelando a sua vontade. Só que isto que deve alimentar a fé, que deve abrir os caminhos para Cristo, quando o homem está em profunda e clara rebeldia ao Senhor, de maneira obstinada, sabe o que é que acontece? Deus toma todos esses instrumentos e faz com que as suas finalidades nunca se realizem. Ou seja, você tem um ouvido que não ouve, você tem um olho que não vê, você tem mãos que não apalpam, porque você está sendo castigado pelo seu próprio pecado. E qual é o pecado do povo? Idolatria. Salmo 115. Abra comigo. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Veja agora. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Eu fico pensando, irmãos, o israelita ouvia pregação nesse texto, no texto do Salmo 115, e cantava o Salmo 115. O que é mais interessante é isso. Havia um grupo de salmos, e há esse grupo até hoje, que nós utilizamos aqui após a ceia, que eram os salmos cantados depois dos sacramentos do Antigo Testamento. Depois do sacrifício era cantado, né, ali os salmos 113, 114, 115, 116 e 117, chamados salmos de Hilel, se eu não me engano até o 118. Estes salmos, que falam muito da obra de Cristo, né, por isso eram cantados depois do sacrifício, dentre eles está o Salmo 115. Então eles diziam a respeito dos gentios. Eles não entendem. Porque o Deus deles é um ídolo. Aí eles começam a descrever o ídolo. O que é um ídolo? Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Qual é a consequência da idolatria? Tornar-se igual ao seu ídolo. Mas eles estavam falando, não era para si. Eles estavam acusando os gentios de fazerem isso. O que foi que aconteceu lá na frente? Por conta do mesmo pecado que cometiam os gentios, de viver em idolatria,
eles passaram a ser iguais aos gentios. Aí Paulo só toma esse conceito lá em Romanos 11 e diz: aquilo que vocês cantavam, aplicando aos gentios, agora passou a ser a própria sorte de Israel. De todo Israel? Não de todo Israel, mas dos que rejeitaram Cristo e preferiram o ídolo. Agora vocês têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam. De tanto querer a idolatria, se tornaram iguais aos ídolos. Todos os ídolos são assim, irmãos. De tanto você querer, você passa a ser igual a ele. De tanto você querer ter fama, conhecimento, coisas dessa natureza, futilidades, não para um fim nobre, não ser conhecido para anunciar coisas boas, mas só pelo fato de ser conhecido. Você passa a ser aquilo que você adora. A tua vida não tem mais nenhum outro sentido. Você só fala sobre aquilo. Então é uma coisa chata, né? Quando o cara tem algum tipo de vício ou descobrir uma coisa muito nova, né? O pessoal brinca, diz que quem faz crossfit é assim, né? Você quer ver que uma pessoa que faz esse tipo de atividade física só fala sobre esse assunto. Aí não tem ninguém aqui, pelo menos que eu conheça. Então não tem ninguém que age assim. Mas à medida que você fala daquilo, você ama tanto aquilo, não estou dizendo que necessariamente é um ídolo, não é isso, mas é porque você é uma novidade, uma grande novidade, pronto. Toda a tua mente está corrompida com aquele assunto. Você não consegue falar mais daquilo ali, de outra coisa que não seja aquilo ali. Quando você está na idolatria, é muito semelhante. Todos os teus pensamentos, todas as tuas ações, todos os teus planos, todos os teus objetivos, eles estão ligados ao teu ídolo. E por que isso é tão maléfico? Porque esse lugar é exclusivo de Deus. Só Deus deveria ser digno de que em todos os meus planos ele fosse considerado, que em todos os meus objetivos ele estivesse no meio, em que todas as minhas atividades, a opinião dele, o que ele pensa, fosse levado em consideração. Isto só é digno de Deus. Agora, quando nós trocamos isso por algum ídolo, fama, dinheiro, prazer, crescimento, qualquer coisa que seja, família, igreja, essas coisas se tornam teu ídolo. E você, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, você está adorando a estas coisas. Isto é pecado. E não pense que você vai pecar adorando coisas ruins. Porque a grande distinção da virtude para o vício é só a quantidade. É virtuoso um homem trabalhador, mas é terrível um homem viciado em trabalho. É virtuoso um homem que busca crescer do ponto de vista financeiro, para o bem da sua família, para que ele possa cooperar na igreja. Mas se isso é todo o objetivo da vida dele, ele está desgraçado, porque é o ídolo que vai consumi-lo. É nobre uma moça querer se casar, querer constituir família e ter filhos, mas se isso virar um ídolo, se for a única coisa que você pensa na vida, você está adorando a esta coisa e não a Deus. E sabe qual é o teu fim? Você só vai ter olhos, ouvidos, nariz e boca para esta coisa. Você está perdido, você está viciado, dependente destas coisas. Mas a gente acha que o problema é só droga, que é um problemão. Mas quantos drogados nestas áreas que eu acabei de citar estão no meio da igreja? Viciados em muitas outras porcarias. E não buscando considerar tudo a partir de Deus. Qual é o final? Nós vamos nos tornar igual aos nossos ídolos. Se Deus fez isso com Israel, irmãos, que tinha tantas promessas, por que não faria comigo e com você? Mas ele promete algo sublime lá no profeta Isaías, Isaías capítulo 6.
versos 9 a 10. Isaías tem uma grande visão do Senhor. Ele teme quando ele percebe a gloriosa santidade de Deus. Um anjo vai até ele, toca com antenais o seu lábio, purifica Isaías e dá uma ordem, dá uma missão. A partir dali ele vai anunciar um evangelho. Mas é um evangelho que não vai ter muitos efeitos sobre aqueles que ouvem. O que vai acontecer é o seguinte: o ministério de Isaías é pregar e ninguém se converter. Isso é o ministério que Deus deu a ele. Você vai pregar e ninguém vai te ouvir, mas não importa. O teu trabalho é pregar. E não se incomode. Qual é a garantia que Deus dá? Versos 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, como a azirinha, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Você vai lá pregar e ninguém vai ouvir. Porque eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam. Se tornaram iguais aos ídolos deles. Isso é um ministério complicado, né? Aí o profeta disse: Senhor, tudo bem, mas até quando? Isso, não se preocupe. Quando eu desolar todas as cidades, quando eu arrasar boa parte de Israel, e vocês pensarem que não haverá mais esperança, fiquem tranquilos, ele diz. Ainda ficam firmes, assim a semente será a firmeza dela. Uma outra tradução diz: porque ainda haverá um toco. É interessante isso. E a grande maioria dos comentaristas vai dizer que este toco que ficou é a semente santa. Mas existe um livro de J.K. Bill, que ele tem uma série de argumentos para mostrar que não é isso que o texto fala. Mas o argumento central dele é o seguinte: a palavra toco, que é traduzida aqui, em nenhum outro lugar do Antigo Testamento é traduzida assim. Toco não quer dizer uma semente. Não é que você saiu cortando, ficou o toco e aquele toco ali vai crescer novamente, que geralmente é a aplicação que é dada. Você deixa um toco, parece que a árvore morreu, mas ela não morreu, ela começa a crescer de novo. Então, esta é a semente que Deus dará. Não. J.K. Bill diz o seguinte: esse toco é o símbolo da idolatria. Porque esta palavra ela é utilizada para altares idólatras. Eles vão ser sacudidos, mas permanecerão na idolatria. Todos de Israel vão fazer isso? Não. Aí ele diz: eu levantarei uma semente santa. Esta vai me ouvir. E esta desejará o meu filho. Mas esses aqui estão perdidos. Isso é um consolo para a pregação do Evangelho. Assim como foi para Paulo, quando chegou na cidade de Corinto e não quis pregar lá, o Senhor o chamou e disse: você está pensando que não tem muita gente nessa cidade, Paulo? Vai e prega. Porque eu tenho muitos eleitos aqui. Então, lá para o apóstolo Paulo, a eleição foi o seu conforto na pregação. O ministério de Paulo foi encorajado porque ele ouviu da boca de Deus que naquela cidade de Corinto, que era uma cidade dura e difícil, tinham muitos crentes, eleitos de Deus, e eles foram alcançados. Mas aqui é o contrário. Prega para que ninguém te ouça.
E este foi o consolo para Isaías. Não é culpa tua. Nós, quando vamos anunciar o evangelho, seja o pastor no domingo, ou sejam os irmãos todos os dias por onde vocês passam, vocês não devem carregar um peso sobre si. Vocês não são Cristo. Vocês não são Cristo de ninguém. Vocês são enviados dele, discípulos dele. O máximo que vocês podem fazer é dar um bom testemunho para não comprometer a pregação. Mas o ato que vai mudar o coração da pessoa que antes era uma ímpia e pode passar a ser um cristão, não depende de você. Seja como o apóstolo Paulo e tome essa palavra de Cristo. É possível que quando eu esteja pregando para determinadas pessoas, ali estejam os eleitos de Deus e eles vão ouvir. Então, para um pastor que prega para muitas pessoas, isso é um encorajamento tremendo. E é grande fonte de segurança. Desde que eu aprendi isso aqui, irmãos, eu nunca mais me preocupei. Porque não depende de mim. O que depende de mim é estudar, fazer o meu trabalho, pedir ao Espírito Santo que me use, e depois de tudo é com ele. Até isso que eu fiz antes de trazer o sermão para os irmãos, eu dependi dele. De agora em diante é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração de vocês. É por isso que um pastor que reconhece esta verdade que nós acabamos de aprender ou recapitular, ele não precisa fazer firula no sermão. Ele não precisa ficar inventando todo domingo uma novidade na igreja. Nem 1 milhão de atividades para a igreja, para que as pessoas que estão chegando, de algum modo, se sintam bem recebidas e passem a vir para cá como se fosse um clube social, que todo dia tem uma atividade diferente. Não venha porque não tem. Existe uma atividade a qual nós somos obrigados e temos prazer em cumprir esta obrigação, é a atividade dominical. Pregação pela manhã e à noite, ponto final. Essa todos nós temos a obrigação de não só ouvir, mas atender. Esta e nenhuma mais. As outras não se pode fazer por respeito, porque é bom. Tem outras coisas que a igreja pode promover, mas não é obrigação da igreja. Porque não vai ser isso que vai te segurar aqui. Se nós começarmos a fazer esse tipo de estratégia no nosso meio, nós vamos encher isso aqui muito mais do que está hoje. Esse prédio não vai caber de gente. Mas que tipo de gente? Vir para cá fazer o quê? Para que semana que vem eu tenha que inventar de novo? E depois de novo? Eu não tenho nem jeito para isso. Quem me conhece sabe, não tem nem jeito. Nem que eu quisesse fazer, eu saberia. Graças a Deus. O que nos resta, irmãos, é a palavra sendo pregada fielmente. E a partir desta palavra pregada fielmente, uns se converterão e outros, porque são rejeitados desde sempre por Deus, rejeitarão ao Senhor também, como fizeram muitos de Israel. Voltando lá para Romanos 11, já nos aproximando do fim. Verso 9 diz assim: E Davi diz: Torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Amém. Abra comigo Salmo 69, por favor. Salmo 69, a partir do verso 20. A partir do verso 20. Perceba que eu vou voltar um pouco na citação de Paulo, não somente nos 2 versículos que ele citou lá, 22 e 23, mas para que vocês entendam o contexto em que Davi expõe essas palavras. Veja, verso 20. Afrontas me quebraram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre.
Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com os seus lombos tremeram constantemente. Amém. Porque é necessário voltar para os versículos anteriores. Porque claramente é a descrição do sofrimento de Cristo. Ele descreve primeiro o que ele está passando aqui no Salmo 69. Afrontas me quebrantaram o coração, estou fraquíssimo. O livro dos Salmos é uma coisa impressionante, né? Não é Davi falando, não, meu irmão. Simplesmente, isso aqui é Davi falando pelo Espírito de Deus, descrevendo as angústias de Cristo na cruz, muitos anos depois. É isso que está acontecendo aqui. Como é que alguém olha para o livro dos Salmos e diz assim, por que vocês só cantam os Salmos e não cantam o Novo Testamento? Então você quer dizer que os Salmos não falam do Novo Testamento? Os Salmos estão descrevendo aqui a angústia de Cristo na cruz. Existem outros salmos que tratam a respeito da crucificação, outros da ressurreição, outros da segunda vinda, outros até da vida eterna. E o sujeito vem dizer que vocês cantam só o Antigo Testamento. Completo desconhecimento do que os salmos nos trazem. Então ele começa a descrever, e não houve nenhum consolador. Ninguém que eu procurei veio até mim para me dar mantimento. Quando eu pedi mantimento, me deram fel. Não foi isso que fizeram, Senhor? Deram vinagre a ele. Ele disse, tenho sede, deram vinagre. E na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço. Aí ele diz, o que fizeram comigo? Veja, eu estava suportando isso por conta dos meus eleitos. Dos que o Pai me deu. A estes aí eu morro. Eu sofro por eles, porque são pecadores, mas nunca me rejeitaram. Esta é a grande condição. Não rejeitem Cristo. São pecadores miseráveis, todos nós somos. Mas nunca rejeitem Cristo. Porque se você rejeitar, ele diz, torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e há prosperidades em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam. Veja, isto aqui foi um juízo para Faraó. Foi um juízo que Davi está promovendo nos seus dias. Foi um juízo pronunciado por Cristo, muito tempo depois, dizendo o seguinte, todos os juízos anteriores eram meus. Quando o Faraó não entendeu, fui eu que julguei. Quando no livro dos Salmos não entenderam, fui eu que julguei. Quando Isaías falava e vocês não ouviam, fui eu que julguei. Agora vocês vão ver a minha mão pesada. Os instrumentos para a minha revelação, ao invés de servirem para vocês me conhecerem, agora servirão de laço. Aí Paulo diz lá na carta aos Coríntios. Porque o evangelho tem cheiro de vida para os que são de vida. E o mesmo evangelho, a mesma pregação, tem cheiro de morte para os que são de morte. Por quê? Deus escureceu os olhos deles, fechou os ouvidos. Eles estão semelhantes aos ídolos. Amam tanto o mundo que não conseguem ouvir nada que vem de Deus. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. E é assim que Paulo encerra as suas primeiras palavras no capítulo 11. Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Ele rejeitou quem o rejeitou. Por que o rejeitaram? Porque nunca foram seu povo. E por que nunca foram seu povo? Porque o Pai nunca elegeu. Rejeição é um negócio complicado mesmo. Principalmente se você já teve relacionamento. Lembra? Tem muita gente que tem relacionamento, um certo relacionamento com Deus. Porque vem para a igreja. Porque já aprendeu muito do evangelho. Porque participa da ceia, foi batizado. E consegue ter uma certa comunhão com os crentes. Mas isso nunca foi verdade no seu coração. Isso é uma interrogação que todo mundo tem que ter, irmãos. E eu espero que você esteja ouvindo aí e se fazendo essa pergunta.
Será que esse tipo de relacionamento que eu estou tendo com o Senhor é verdadeiro, é genuíno, ou é semelhante ao de Israel? Porque Israel, meu irmão, os melhores crentes da nossa época, talvez sejam comparados aos crentes mais dispersos, mais desleixados da época de Israel. Os melhores, assíduos nos cultos, fiéis nos dízimos, reverentes na palavra, prudentes no proceder, mas rejeitaram Cristo. E toda essa moralidade não o sustentou. Então não ache que simplesmente ter uma vida moralmente reta, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, esse tipo de coisa, né? Você vai com sua moralidade tudo para o inferno. Você vai ser a pessoa mais moral do inferno. E o que é que te serve isso? Nada. O que nos serve, irmãos, é nós crermos verdadeiramente no Evangelho e abandonarmos toda essa firula evangélica que vive inventando um monte de situações para calar nossa consciência. Que ao invés de focar no principal, inventa um mundo paralelo para que você viva nesse mundo paralelo e passe a servir a este outro Deus neste mundo paralelo. Isso foi inventado, isso nunca procedeu de Cristo. O que Ele requer de nós, irmãos, é fé no Seu Filho, reconhecimento dos nossos pecados e fazer o que nós temos que fazer todos os dias, o simples. Cada um cuidar da sua própria vida, da vida do seu cônjuge, da vida dos seus filhos e nada mais. Aí você diz assim, nada, não tem mais nada para fazer. Tem não. Porque se você fizer isso, tem tanta coisa para você fazer, mas tanta coisa para fazer, para cumprir só o que eu disse aqui, que não te resta um segundo sequer para fazer mais nada. Mas isso é o que te basta. O resto é invenção humana. Vida piedosa, simples, comum do lar. O marido cuida da mulher, a mulher cuida do marido, ambos cuidam dos filhos. Uma casa próspera. Várias casas assim formam uma igreja firme e próspera. Esta igreja se reúne 2 vezes por semana para adorar o Deus verdadeiro. E o que é que tem no culto? O que Deus mandou ter. E o que é que eles vão se preocupar? Em ouvir a pregação da palavra e nos outros dias cumpri-la nas suas vidas e replicá-la nos cultos domésticos. Pronto, acabou. Todo o cristianismo se resume a isso aqui. E todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu vou anunciar aquilo que eu vivo. O resto é pura invenção. Os fariseus foram mestres na invenção. E ouviram o que de Cristo? Disse, Senhor, fizemos tantas coisas. Aparta-te de mim. Nunca vos conheci. Foram rejeitados, porque rejeitaram a verdadeira religião. Não rejeitem o que Cristo está propondo para vocês, irmãos. E vocês nunca serão rejeitados por esse Deus bondoso. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos pede aquilo que nos é possível fazer em Cristo. Porque o Senhor não requer mais de nós do que nós podemos te dar. E porque até aquilo que podemos te dar, o Senhor nos proporcionou pelo teu Filho. Não permita, Senhor Deus, que nós corrompamos essas doces graças do Senhor. A vida comum é tão bela, Senhor. É tão maravilhosa. Muitos já tentaram inventar uma religiosidade que não procede da tua palavra. E muitos, Senhor Deus, estão inundados por um sentimento, por um espírito em nosso tempo que lhes prende a estas coisas. O Senhor falou claramente ao nosso coração. Este foi o erro de Israel. Ao invés de buscarem aquilo que era mais essencial,
ao invés de buscarem aquilo que era mais puro, Senhor Deus, e simples, buscaram as coisas elevadas demais. Mas como diz o Salmo, nós não queremos coisas elevadas demais para nós, Senhor, mas somente aquilo que o Senhor nos propõe. Tu nos propõe a vida e vida eterna. Dá-nos em Cristo, Senhor. Nós não te rejeitamos. Nós te amamos e amamos o teu Filho. E é obra do teu Espírito em nós, Senhor. Nos faz desfrutar agora das bênçãos procedentes dessa verdade. Cada um na sua própria casa, com a sua própria vida, glorificando o teu nome. É assim que nós oramos em Cristo nosso Senhor. Amém.